Fala pessoal, tudo bom? Estou aqui para falar um pouquinho das cenas lamentáveis, protagonizadas pela deputada Maria do Rosário na madrugada de ontem para hoje. É muito corriqueiro na minha vida, na vida do meu pai também, a gente filmar aleatoriamente os fatos. Por que disso? Porque a gente sabe que mesmo filmando, ainda assim, eles tentam subverter, inverter a lógica das coisas. E nós, acostumados com isso, que é a nossa rotina, a gente acaba fazendo vídeo de tudo. A maioria esmagadora deles não vem a conhecimento público porque não passa nada. Mas às vezes ocorrem como ocorreu com a deputada Maria do Rosário. Ela, numa progressiva exaltação contra um deputado de 70 anos, eu prefiro não falar o nome dele, se ele quiser, ele fale e torne isso mais público, mas a fim de preservá-lo, ela fala, vai lá e ameaça esbofetear esse deputado. Você imagina se fosse o contrário. Não é querendo me vitimizar não, mas se eu chego e falo para ela, Maria do Rosário, vem aqui que eu vou te esbofetear, sua canalha, sua podre. Já imaginou o que ia acontecer comigo? Processo de cassação no STF, processo no Conselho de Ética, ação em qualquer esfera civil. A gente não faz isso porque eu entendo que ela tem imunidade parlamentar. E para entrar no Conselho de Ética, depende principalmente da formalização de algum líder, de um presidente de partido, porque é uma decisão do partido. Então, se o PSC quiser tomar essa decisão, tudo bem. Se não, também, vida que segue. Ali é chumbo trocado. Não vou ficar me vitimizando ou fazendo ridículo de vir aqui para vocês em público e ficar: o que é isso? O que é isso? Só porque eu sou careca? Só porque eu sou homem? Mas reparem, isso daí se deve ao que a gente chama de politicamente correto. Veja bem, qual é a diferença de um rei xingar um plebeu e um plebeu xingar o rei? Ambas são ofensas dirigidas aí contra a reputação de ambos. Aí isso chama-se injúria ou calúnia, ou quem sabe até difamação. Então é isso que nós vivemos hoje. Uma mulher, ela na posição dela, ela acha que ela pode fazer isso tudo, enquanto que o contrário não ocorre. Uma mulher pode bater no homem, como a própria Maria do Rosário já fez com o deputado Paulinho da Força, dentro de plenário. Que veio a confusão. Uma mulher pode xingar um homem que não tem problema nenhum, mesmo esse homem sendo idoso e não tendo provocado a deputada. Aqui, sai daqui! Sai de perto de mim! Canalha! Canalha! Sai daqui que eu lhe esbofeteio! Seu canalha! Podre! Apareça aqui que eu lhe esbofeteio! Seu covarde! Agora, se o contrário ocorrer, aí já é outra coisa. Talvez a deputada esteja passando por problemas psicológicos sérios, por estar na lista da IGVIX no Petrolão, por estar na lista da Odebrecht, que é a lista do Fachin na Lava Jato, porque talvez tenha sido expulsa de uma manifestação de médicos que protestavam pela morte de um colega de trabalho lá em Porto Alegre. Ou quem sabe até devido a problemas familiares. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Esses são os problemas dela. Eu também tenho os meus problemas. E nem por isso eu fico aí descontando com certa violência nos meus colegas de trabalho. Cabe a cada um de nós ter o discernimento e o equilíbrio emocional para continuar no seu ambiente de trabalho sem agredir os seus colegas. Então aquela história de que a justiça é cega, não é muito bem por aí não. A justiça enxerga muito bem. E não tem analisado os fatos, mas sim as pessoas. É com base nisso que o deputado Jair Bolsonaro está respondendo no STF. É com esse tipo de embasamento. A gente sabe que tem outras coisas por trás também. Ninguém aqui é bobinho ou ingênuo, não. Mas a gente sabe que a construção jurídica e a construção política dos argumentos se dá com base nisso que eu falei. É o politicamente correto. É por isso que hoje até humorista reclama que não pode fazer piada de homossexual, de negro, ou enfim, de qualquer etnia ou característica mais acentuada que a pessoa tenha. Porque fala que isso aí é bullying, coitado da pessoa, coitado da mulher, coitado do negro, coitado do gordo, coitado do pobre, coitado do índio, coitado do nordestino, coitado do careca, coitado do sem dente. Calma aí. E quem trabalha, quem estuda e corre atrás? Esse daí não, esse daí só merece pagar tributo? Gente,
vamos começar a trilhar fora do politicamente correto. O presidente dos Estados Unidos, Trump, ganhou uma eleição assim, falando o que ele pensa. Igualzinho faz o Jair Bolsonaro. O presidente dos Estados Unidos, Trump, tem travado aí uma guerra contra a imprensa. Ele deixou de lado a imprensa. Por quê? Porque a imprensa não vai noticiar esse tipo de coisa. Não vai encher a minha bola em detrimento da Maria do Rosário. Se você der um Google aí, você vai ver que só jornais ou blogs independentes, que são aqueles que têm menos visualizações, que não recebem grana de grandes investidores, exatamente esses aí é que propagam as notícias de maneira mais imparcial. É por isso também que eu digo, né? Eu sou muito mais dar uma entrevista para um canal de YouTube que tem pouquíssimas visualizações do que para um grande meio de comunicação que vai tentar deturpar tudo que eu falo. Ou vai pegar um trechinho. É por isso que a internet é a única imprensa livre que a gente tem hoje em dia. As pessoas que eu mais respeito, elas utilizam a internet em seus blogs, em seus canais de YouTube, errando ou acertando, mas mostrando a opinião delas, fazendo uma construção lógica e não uma construção só para nos denegrir. Beleza? O vídeo já está ficando longo aí. O recado é esse, pessoal. Um abração. Estou aqui em Goiânia e amanhã, sexta-feira, não vai ter greve. Vou estar trabalhando com o deputado Jair Bolsonaro em reuniões aqui no estado para levar um pouquinho de Goiás lá para a Câmara dos Deputados. Um abraço. Fica com Deus.